de forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala, meus nobres, Luiz Diego gravando mais um podcast aí que é construir hoje com meu amigo pessoal André Tavares, engenheiro civil, coordenador da Câmara de Engenharia Civil lá da Bahia. Está aqui em um evento, aproveitei e dei uma pescada dele aqui para poder bater um papo com a gente, falar sobre a Câmara de Engenharia, falar sobre o trabalho dele lá na Bahia e nada melhor do que se apresentar o próprio André Tavares. Se apresente para quem não conhece, André. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, para mim é satisfação aqui estar participando do seu podcast, né? Bom, eu me chamo André Tavares, eu sou engenheiro civil de formação, eu já atuo na área que eu atuo praticamente há 18 anos, né? Eu atuo na área de avaliações e perícias de engenharia, né? Tenho especialização em avaliações e perícias de engenharia, especialização em gestão da qualidade das construções. Institucionalmente falando, já fui presidente do IBAP Bahia, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Milito também na área acadêmica, né? Dou aula em pós-graduação, cursos de extensão. Atuo muito na área de avaliações patrimoniais, avaliação de bens, perícias técnicas, perícias judiciais, extrajudiciais, vistorias técnicas, inspeções prediais, vistorias de recebimento, entrega de obra, vistorias cautelares. Pouca coisa. Pouca coisa, pois é. Enfim, a gente tem que ir atuando nessa área, que são as áreas que fazem referência aí à parte de avaliações e perícias. André, peço licença para você, pedir desculpa e pedir para você, meu amigo e minha amiga, se inscrever no nosso canal. Se inscreve, dá essa moral pra gente. Não esquece o triplo C. Curte, comenta e compartilha. Tá desculpando, porque é muito importante estar pedindo. A galera, claro. pô, eu sou viciado nesse negócio de assistir e não curtir. Aí agora eu comecei a pôr no canal. Eu falei, rapaz, toda hora tomando curtir, se inscrever. E eu era esse cara que só ficava só zapeando, né? Olhando e sem curtir. Isso é importante por causa do tal do algoritmo, né? Justamente. O algoritmo vai... Justamente. André, a gente estava falando aqui, você falou aí da sua extensão de campo que você trabalha. Vamos falar aqui um pouco sobre a avaliação patrimonial, né? O que seria a avaliação patrimonial, a importância dela para as empresas e para os proprietários dos imóveis? Bom, vamos lá. Primeiro, vou falar de avaliação de bens, né? Vamos chamar assim, que a avaliação patrimonial, ela está dentro dessa caixa, digamos assim, de avaliação de bens, certo? O que a gente chama de engenharia de avaliações. E, na verdade, a engenharia de avaliações, ela é uma ramificação da engenharia que reúne aí um conjunto amplo de conhecimentos, obviamente, da engenharia, da arquitetura, de ciências exatas, outras ciências também até psicológicas e tal. E tudo isso para determinar tecnicamente um valor de bem, seja o valor mercadológico, o seu custo, o seu uso, fruto, para poder aí subsidiar as tomadas de decisão das empresas, né, dos contratantes. Eu costumo dizer que isso é extremamente importante, esse profissional, para a cadeia como um todo do mercado imobiliário, porque ele, com essa visão específica, ele consegue ajudar aquele profissional a tomar uma decisão mais assertiva, fundamentada e, obviamente, ele ter mais êxito no objetivo final que ele possui, tá? E tem diversas finalidades. Primeiro, a gente precisa saber também para quem é que contrata isso, né? As próprias construtoras, imobiliárias, bancos, instituições financeiras, seguradoras, enfim, até pessoas físicas também. E eu diria também que empresas, pessoas jurídicas, empresas privadas, públicas, de qualquer tipo de segmento, de qualquer tipo de setor, porque uma das finalidades deste mercado é você atualizar o seu patrimônio físico, como o próprio nome já diz, né? A avaliação patrimonial. E aí você precisa atualizar aquele patrimônio, certo? E aí você vai fazer as devidas avaliações daqueles imóveis, certo? Lastreado na norma técnica, na norma da ABNT, que é a 14653, seguindo todas essas diretrizes, para aí você apresentar um laudo fundamentado e que seja aceito, válido no mercado, né? Uhum. Existe esse padrão, né? Questão daquele cara que só quer avaliar para poder colocar um imóvel dele para venda
local, né? Isso. E existe aquele que tem que ter um laudo para poder colocar nos bancos, né? Para poder fazer financiamento, uma coisa assim. Na verdade, são diversas as finalidades, né? Primeiro, eu costumo dizer que existe a diferença entre o objetivo desse trabalho específico e a finalidade. O objetivo, basicamente, você vai determinar valor de venda, você vai determinar valor de locação, você vai determinar um valor de risco, você vai determinar um valor de desmonte, um valor de liquidação forçada, ou seja, a norma ela fala de diversos tipos de valores, certo? Agora, quando a gente parte para a finalidade, ou seja, para que essa pessoa está ali contratando, o que é que ela vai fazer com o seu laudo de avaliação, certo? Então, aí que entra o conceito da finalidade. Ela vai utilizar o seu laudo para uma negociação de compra e venda. Simplesmente o cara quer saber, poxa, eu não sei quanto é que vale meu imóvel e quero saber quanto é que vale. Quero um laudo técnico embasado, fundamentado, enquadrado com a norma, certo? Essa aí eu diria que é uma finalidade mais simples, né? E isso falando, obviamente, de um imóvel padrão, um imóvel simples, como, por exemplo, um lote, uma sala comercial, um apartamento, uma casa, porque qualquer imóvel de qualquer natureza é passível de uma avaliação. Então, a gente faz avaliação de grandes complexos industriais, de grandes imóveis, shopping centers, e aí entra diversas as finalidades, como, por exemplo, garantias bancárias. Você quer dar aquele imóvel em garantia para uma instituição financeira para você ter aquele recurso para fazer uma reaplicação no seu negócio, para fazer uma ampliação no seu negócio. Enfim, você quer usar esse laudo para uma dação em pagamento, para uma contestação de um laudo, para uma perícia judicial ou extrajudicial, né? Então, para um seguro. Então, são diversas as finalidades. E quais são os principais métodos que você utiliza em uma avaliação? Bom, quando a gente fala de metodologia, a gente tem que seguir as metodologias que estão homologadas na norma, certo? A norma 14653, que vale ressaltar, que é uma norma que ela é dividida em 7 partes, tá? E aí, antes de entrar nessa parte da metodologia, como a norma ela é dividida em 7 partes, nós temos aí a primeira parte que trata sobre os procedimentos gerais, né? Como se fosse uma norma mãe, assim, dizendo aí alguns procedimentos gerais, que são comuns a todas as partes, tá? Aí a gente entra na parte 2, que é a parte de imóveis urbanos, a parte 3 de imóveis rurais, a parte 4 de empreendimentos, 5 máquinas e equipamentos, 6 recursos hídricos e naturais e 7 patrimônios históricos. Então, tudo isso aí é passível de avaliação, certo? E aí, as normas que estão, as metodologias que estão homologadas na norma são os métodos comparativo direto, é você comparar ali, fazendo uma comparação bem simples aqui, é você comparar maçã com maçã, né? Você comparar melancia com melancia. Ou seja, você vai fazer uma avaliação de um apartamento, você tem que ter uma amostra de dados de apartamentos para poder fazer aquela avaliação utilizando o método comparativo direto, seguindo todas as diretrizes no que diz respeito aos cálculos avaliatórios, a modelagem inferencial, a estatística descritiva inferencial, seguindo todos esses conhecimentos para utilizar essa metodologia. Aí nós temos o método da quantificação de custo, né, que você vai quantificar através do custo daquela construção, né, ou seja, fazer um orçamento sumário, um orçamento ou um orçamento analítico ou um orçamento sintético, né? E aí vai depender do nível de contratação que você está tendo, tá? Aí você tem essa metodologia, você tem o método evolutivo, que na verdade é uma combinação de métodos, o método comparativo direto com o método da quantificação. Você tem o método involutivo e você tem o método da capitalização da renda. Então, são diversas as possibilidades que você pode chegar no resultado final daquela avaliação, certo? Eu costumo dizer que a gente não crava o valor, certo? Porque você está trabalhando com estatística, certo? Você vai apresentar o valor mais provável para aquela finalidade, considerando todos os dados, todas as características daquele bem. Porque tem que deixar claro, às vezes as pessoas se confundem muito, qual é o conceito aí de valor de um bem, né? O que é que define o valor de um bem? O que é que vai definir o valor de um bem são as diversas características que ele possui. Seja lá, fazendo uma comparação aqui com um apartamento, tamanho do apartamento, quantidade de quartos, padrão de acabamento que aquele
aquele apartamento possui, o estado de conservação que ele se encontra, a infraestrutura que o prédio tem, tem piscina, tem salão de festa, tem, enfim, uma série de outras possibilidades, quadras, quantidade de número de vagas. Então, cada característica dessa contribui para a formação do valor desse imóvel. E para botar a parte da depreciação, como é que você coloca? Aí são cálculos, são métodos consagrados que você vai fazer, vai utilizar para você conseguir considerar aí o tipo de depreciação física que aquele imóvel apresenta. Nós temos depreciação em função do tempo, né? Você tem a depreciação em função de alguma ação externa, tá? Você tem a depreciação que a gente chama também depreciação obsoletismo funcional, né? O que é isso? Isso é muito comum você ver o avanço tecnológico, novos equipamentos, novos materiais e, às vezes, prédios antigos. Um exemplo clássico disso é ar-condicionado split. Aí você vai nos prédios antigos e o cara quer botar o ar-condicionado ali no quarto dele, na sala e tal, e você vê a condensadora. O prédio não foi preparado para isso. Aí vê a condensadora presa na fachada do prédio, a tubulação por fora pendurada. Isso daí já é um obsoletismo funcional, porque aquela edificação não foi preparada para isso. E aí ele fez um ajuste, fez uma adaptação para poder ter aquele equipamento. E aí você vai ter que adequar, você vai considerar a idade, vida útil daquele empreendimento, certo? Ou o estado que ele se encontra, fazer as devidas classificações para conseguir achar um coeficiente de depreciação que você vai considerar nos seus cálculos para poder determinar aí o custo final daquela edificação, daquela benfeitoria. Você pontuou aqui para a gente alguns fatores, né, que influenciam significativamente para agregar o valor do imóvel. Mas tem algum pontual assim que você, esse aqui, se o cara tiver naquela edificação, vai dar uma valorizada massa? Quando a gente fala de valor, isso às vezes é uma coisa muito abstrata, né? Porque o valor ele é em função de fatores de geração de valor, que trata muito da raridade, da abundância, né? Então, a combinação entre esses fatores de geração de valor vai contribuir para você chegar nesse resultado, e você precisa entender quais são aí os pontos importantes para aquele contexto, o que é que a pessoa mais procura naquele contexto para poder comprar determinado imóvel, né? Eu costumo dizer que uma das características, e aí eu vou chamar de variável, né, que é como a gente chama ali no cálculo inferencial, que considero como mais importante a localização, bicho. Não tem jeito, certo? O cara pode ter um prédio bacana, mas se não tiver uma localização ruim, o cara não vai comprar, né? Ele até compra se for uma situação inversa. Tem uma ótima localização, mas a área não é essa coisa toda, não tem aquela infraestrutura toda, mas como tem uma excelente localização, ele aí acaba passando por cima esses outros desejos e aspirações, mas pela localização ele acaba comprando isso. Então eu considero que a gente até brinca nessa área, né? Que as pessoas às vezes, quando tá dando aula, pergunta quais são as variáveis mais importantes para a gente colocar no nosso cálculo, né? Aí eu vou dizer, são 3: localização, localização e localização. Mas brincadeiras à parte, todos os outros pontos também contribuem, certo, para a formação do valor do bem. O André, a avaliação, né? Você estava falando essa questão aqui, você pontuou aqui, pincelou por cima essa questão do processo judicial. Como é que funciona essa parte da avaliação em processos judiciais, né? Em negociações para compra e para venda do imóvel? Bom, vamos lá. Coisas diferentes aí, em primeiro ponto. Vamos partir aqui para a parte de perícias, né? Vale lembrar que perícias tem um conceito muito abrangente, certo? Perito é aquela pessoa que tem um conhecimento em determinado assunto. Ele é perito naquele tema. Eu vou brincar aqui com você, que você está falando aqui, do jeito que você começou a formular a sua resposta, eu imaginei aqui. Não sei se você está acompanhando os debates lá de São Paulo, que hoje o cara mora em outro estado, mas só assiste debate. É verdade. E perícia. Aí quando você falou perícia, eu falei, perícia vem do nome grego peritórios. E você vê Paulo Massalo, ele sempre faz o significado assim, como grega.
Ele vai lançar uma dessa agora. Tomar cuidado para não receber uma cadeirada aqui. Não tem problema não, só tem essas duas. Pois, brincadeiras à parte, partindo pro conceito de perícias, né? Então, é todo aquele tema que uma pessoa domina aquele assunto, tem expertise naquele assunto, certo? E aí, fazendo uma análise em relação ao cenário de uma perícia, você tem a figura do juiz, né? Que em determinado momento ele precisa instaurar uma perícia para poder ajudar na decisão dele. Porque, veja, ele é advogado, ele é conhecedor das leis, ele opera as leis, mas quando chega um determinado conhecimento técnico, ele não possui. Então, ele precisa de um profissional daquela área, o perito, para poder ajudar ele a tomar a decisão. E aí, quando chega nesse ambiente, ele monta o cenário da seguinte forma: ele vai designar um perito, tá? Vai nomear um perito, e aí as partes que estão ali na lide, né? Cada uma vai designar o seu profissional também expert, para poder cada um defender o seu laudo, defender a sua parte, né? Então, que é chamado de assistentes técnicos. Então, aí você já veja que já tem 3 profissionais de engenharia, obviamente falando de engenharia, né? 3 profissionais de engenharia atuando nesse cenário, certo? E aí, quando você está fazendo avaliação, porque a perícia envolve uma série de coisas, patologias, briga de vizinhança, o fulano, o vizinho acha que o terreno avançou mais em 1 metro o terreno do outro, e aí tem que fazer uma perícia, então tem que chamar um topógrafo, algum agrimensor, alguma coisa para fazer a medição. Então, vamos lá, quem faz a avaliação? É engenheiro civil ou corretor de imóveis? Aí você entrou numa polêmica. Pois bem, essa questão entra, antes de chegar nessa parte de quem pode fazer esse tipo de avaliação, continuando só dando a resposta aí sobre a questão pode se da esquivar, perícia. pode se esquivar, tranquilo. Vou responder. Pronto, perfeito. Aí eu volto um pouquinho ao que foi dito anteriormente, né? Como se trata de uma área técnica, uma área específica, e obviamente você vai precisar de um profissional que que seja habilitado no sistema Confea-CREA, vale ressaltar isso, né? E tem a capacidade para fazer um laudo de avaliação, porque se trata de um conhecimento específico, certo? Quando a gente vai para o âmbito judicial, é importante a gente falar também como é que funciona o cenário, né? O juiz, ele é um operador das leis, tá? E ele não tem o conhecimento técnico, por exemplo, a gente está falando de avaliação, ele não tem o conhecimento técnico sobre avaliação de bens. E aí ele vai ter que designar um profissional, que é chamado de perito, para poder ajudar ele na parte técnica, ele dar a sentença dele, tomar a decisão, tá? E nesse cenário se forma aí com 3 profissionais, que é o perito, que é designado pelo juiz, e os assistentes técnicos, que são também os experts do tema, certo? Que está na lide, mas que ambos representando a sua parte, tá? E aí, em relação à avaliação, porque na perícia envolve diversos temas, diversos assuntos, certo? Mas dentro da avaliação é muito comum acontecer perícias que envolvem aí renovatória de aluguel, né? As duas partes estão discutindo aí o valor de locação do seu bem. Então é muito comum você, proprietário de uma loja, e tá alugando para fulano, certo? E aí você pediu um reajuste, o fulano não quis, aí começou uma discussão, tal, e foi parar uma discussão na justiça, né? Então vai contratar um perito para fazer uma avaliação de acordo com as normas e tal. Essa parte eu não sabia. Para chegar no resultado. E isso aí é do tipo de situação. Por exemplo, partilha de bens. Partilha de bens, você tem uma família, herança, e aí está tendo discussão entre os herdeiros, e aí tem que fazer uma avaliação patrimonial de todos os bens daquela família para poder fazer a partilha de bens. E aí precisa de um perito que tenha conhecimento nessa área para poder fazer a avaliação. Então, são diversas as possibilidades. Quando você falou aí de negociação de compra e venda, aí, enfim, tirando a parte judicial, é mais para ajudar ou o vendedor ou o comprador a ele saber onde ele está pisando, né? Se o valor que ele está comprando, que ele vai pagar, está dentro da realidade do mercado, certo? Ou então, se o valor que ele está vendendo... Seria uma avaliação mais simples.
não vou dizer que o processo avaliatório é mais simples, mas tem uma finalidade um pouco mais simples, digamos assim. Mas o processo avaliatório ele é o mesmo, porque o processo avaliatório você tem que analisar a documentação, você tem que fazer a vistoria no imóvel, você tem que conhecer aquele mercado, analisar todas as características daquele imóvel, você precisa aí identificar qual a metodologia que você vai utilizar, fazer todos os cálculos avaliatórios para depois chegar no resultado final, certo? E aí, assim, esse resultado final você vai apresentar para o cliente, ele, pronto, beleza. Eu estava pensando que ia vender um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, mas estou vendo aqui um laudo fundamentado, enquadrado tecnicamente, então estou mais seguro para poder caminhar. E aí um laudo lá do engenheiro civil e um laudo de um corretor de imóveis. Epa, vamos lá. O corretor do imóvel não faz laudo técnico de avaliação. Não faz laudo. Já começa por aí. Ele faz o quê, então? Só Bom, dessa dúvida. Vamos lá. Existe essa discussão, de fato, né, entre que profissional faz um laudo técnico de avaliação. É interessante até, o André, tirando a parte da brincadeira, mas é um assunto sério. Para quem está assistindo a gente pode ter essa dúvida. Quem procurar? Sim. Porque eu acredito assim, na minha humilde opinião, agora falando com um leigo, né, nem com engenheiro, uma coisa mais simples, mercado, jogar no LX, pô, um corretor de imóveis que é no galho, que ele está vivenciando ali, aquele negócio ali e tal. Agora vamos partir para um negócio de um banco, uma coisa que precisa de um laudo, como você falou, eu acredito que tem que ser um engenheiro. Perfeito, você já fez aí as considerações de maneira que é o entendimento. Certo? Já teve diversas jurisprudências, né? Diversas discussões judiciais em relação a isso, e aí tem meio que não vou dizer acordo, né? Mas enfim, o que está definido, digamos assim, é que o corretor de avaliação, o corretor de imóveis, ele faz o PETAM, que é o Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica. Tá? E o engenheiro civil ele vai fazer o laudo de avaliação técnico, né? Considerando aí as diretrizes da norma brasileira de avaliação de bens, tá certo? Que é aceito por instituição financeira, que é aceito pelas seguradoras. Na verdade, tem uma gama de instituições que aceita o laudo de um engenheiro, tá certo? Na perícia, existe ainda uma discussão grande, né, dentro do judiciário, porque a gente ainda percebe, às vezes, juízes indicando profissionais que não têm a devida habilitação e capacitação para fazer um laudo de avaliação desse, tá certo? E falando aqui como o IBAP, né, com o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícia, essa é uma das lutas aí do IBAP, sempre mantendo aí difundindo esses conhecimentos. Para quem não conhece, o que é IBAP? Para quem não conhece, IBAP é uma entidade de classe, né? O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. É uma entidade federativa e em cada unidade federativa tem um IBAP, certo? Como dito no início daqui do podcast, eu tive a grata satisfação de ser presidente do IBAP Bahia na gestão de 2022 e 2023, tá? E essa é uma das lutas do IBAP, difundir os conhecimentos inerentes à área de avaliação e perícia de engenharia, tá? Sobretudo esse tema, porque de fato você alcançar o resultado de um bem não é de uma responsabilidade grande, né? Por exemplo, você ser demandado para fazer a avaliação do Rio Mar aqui, né? E aí, como é que faz a avaliação do Rio Mar? Que metodologia você vai avaliar? Tem que ser um cara... Para quem não conhece, aqui é um shopping. Isso, perfeito. Então... É que nossos ouvintes que assistem espalhado pelo Brasil todo. Maravilha. Então, voltando aqui ao tema, como é que avalia isso, né? Aí como a gente chama, né? A própria norma fala, são empreendimentos de base imobiliária, certo? Que ele gera receita, certo? Frequente, digamos assim. Tá? Então você tem que fazer uma avaliação econômica, não é simplesmente vamos entrar uma avaliação. Não estrague minha próxima pergunta. Tá certo. Qual seria a diferença? Avaliação patrimonial e avaliação econômica. Bom, falando de uma maneira bem simples e objetiva, a avaliação patrimonial você vai definir o valor do patrimônio físico, certo? Terreno, construções e benfeitorias físicas, certo? Vamos lá.
fazendo essa comparação do shopping. Eu quero uma avaliação patrimonial, porque eu já fiz avaliação para as duas finalidades do mesmo empreendimento, que era um shopping, certo? Aí eu vou chegar lá. Aí, primeiro, dizendo essa diferença. Então, a avaliação patrimonial vai determinar o valor do patrimônio físico, da estrutura física daquele imóvel, do terreno, construções e benfeitorias. Pronto, cheguei ao valor daquele patrimônio, certo? Já a avaliação econômica, eu vou chegar no valor econômico que aquele imóvel possui, ou seja, no valor do negócio, né? O fundo de comércio daquele negócio. Então, aí, o cálculo é diferente e a metodologia é diferente, porque eu preciso adentrar, eu tenho que montar um fluxo de caixa, e aí existem as metodologias de fundo de caixa, de fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa com taxa de desconto, tá? Então, eu preciso ter o conhecimento de todas as receitas, de todas as despesas, os impostos, montar um fluxo de caixa. Aí eu costumo dizer o seguinte, eu tenho que olhar o passado da performance daquele negócio, né? Olhar 3, 5, 10 anos, certo? Jogar no horizonte de 5, 10 anos, certo? E trazer a valor presente para calcular o meu VPL, que é o valor presente líquido. Então, eu vou montar aí esse fluxo de caixa para chegar no valor econômico daquele negócio. Então, como é que pode auxiliar as empresas? Isso vai auxiliar a empresa para exatamente tomar as suas devidas decisões. Por exemplo, tem shopping center aí, falando lá no mercado de Salvador, Bahia, né? Às vezes nós somos demandados para fazer uma avaliação do shopping center, porque o contratante ele é cotista do shopping. Ele tem ações naquele shopping. Ele tem 2%, 5%, 20% de cotas daquele shopping. Então, ele tem que saber, ele está atualizando, quer saber quanto é que está valendo aquele negócio para exatamente colocar ali no balanço dele, no patrimônio dele. Então, isso é importante para a pessoa, a empresa, no caso, né, tomar a decisão certa e fazer as devidas inclusões no seu livro patrimonial, no seu livro contábil, né? Eu recebi recentemente uma demanda de uma empresa que tem aí no seu patrimônio, está tendo uma cisão entre os sócios, e aí precisa fazer uma avaliação econômica, além da patrimonial, né? Precisa fazer uma avaliação econômica para fazer a partilha aí dos bens, do negócio, né? Então, se uma pessoa vai sair da sociedade, ele quer receber o que lhe compete, né? A dívida, né? Ou as dívidas, né? Porque aí existem formas também, que é o que a gente chama de valuation, né? Que aí existem formas também que você pode fazer quem isso. Faz esses, quem procura, né, se especializar nessa parte de avaliação e perícia, ele também contempla na grade de escolar essa parte da avaliação econômica ou seria outra pós-graduação, extensão? Boa pergunta, porque essa também infelizmente é uma das dificuldades. Nossas faculdades, as universidades não têm essa disciplina nas suas cadeiras. São poucas as faculdades que possuem. Algumas que possuem colocam como optativa, mas as que possuem, inclusive, não aprofundam muito, né? Mais uma coisa superficial. Aquela que o cara faz de qualquer jeito, que não tem... Pois é. E aí acaba sendo importante você fazer uma pós-graduação voltada para a área, uma pós-graduação de avaliação. É muito comum você encontrar no mercado pós-graduação de avaliações e perícia de engenharia. Acaba juntando aí a perícia no processo como um todo, certo? E aí você tem que fazer uma pós-graduação para poder ter a capacidade, ter o discernimento para poder atender todas essas demandas que podem surgir, né? Tá, André, peço licença aqui mais uma vez para você. Agradecer nossos patrocinadores, a Geobras, Serviços Geotécnicos Geobras, 3D Engenharia, precisando de uma casa padrão luxo, 3D Engenharia, Barbearia Marcelo, pensando no corte de cabelo masculino, Barbearia Marcelo, Soedes Empreendimento, esse faz empreendimentos públicos, Bergs Hidráulica, serviços hidráulicos aqui em Sergipe, Bergs Hidráulica, Suprimac, aluguéis de equipamentos e máquinas para construção civil,
Fica aqui em Aracaju e na Barra dos Coqueiros. GL Construções, serviços de construção de incorporação. Desculpando aí, tem que agradecer, né? Tá Os colegas, os amigos que, na verdade, são todos amigos aqui que dão força pra gente, né? Que a gente sabe que começando é tudo complicado, né? Mas, graças a Deus, a você que está nos assistindo e aos amigos que fazem parte aqui dos programas, né? Vai crescendo aos pouquinhos e cada vez mais que isso aqui não é para ganhar dinheiro, isso aqui é mais para diversão, um bate-papo, conhecimento, né? Não só para levar, mas também para poder receber conhecimento. Quais são os principais tipos, né, de vistorias técnicas realizadas por engenheiros civis? Bom, vistoria, na verdade, você tem de monte, né, digamos assim, né? Vistoria, costumo dizer que é o ato de ver e historiar, né? Eu vi e historiei. Mas, trazendo aí para o nosso mercado, né, é muito comum você ser contratado para fazer vistorias de constatação, né, para você constatar falhas e anomalias na edificação, né? Vistorias para elaboração de laudos de inspeção predial, vistorias para elaboração de vistoria cautelar, né? Que a gente chama também vistoria de vizinhança, né? Para quem não sabe, esse é um ponto importante, né? E que deve ter esse cuidado, né? Todos os construtores, inclusive, e tal. Apenas trazendo aqui como entendimento, né? Você que vai construir em determinado terreno e tem diversos imóveis ao redor do terreno. Então, é importante que faça esse laudo de vizinhança, esse laudo de vistoria cautelar, como o próprio nome já está dizendo, né? Para constatar a atual condição física de cada vizinho desse. Porque se no momento da construção tiver algum problema no vizinho, alguma coisa, você vai resguardar tanto o vizinho quanto o próprio construtor. Que infelizmente já teve diversos casos, né, que eu já atuei, de vizinho aproveitar que uma grande empresa está construindo ali, opa, minha fissura aqui já tem aqui 10 anos, vou aproveitar e dizer que foi ele. Uhum. Aí se o cara tivesse feito o laudo, ia ver que não tinha fissura nenhuma. Que aí você faz o cara crachar depois da obra pronta, né? E aí vê, ó, no laudo aqui não está constando esse problema, certo? Então, o problema tem grandes probabilidades de ter acontecido por conta da sua movimentação de carreta, sua movimentação de terra, né? Parte de fundação, escavação, bate-estaca, dependendo do tipo de fundação, enfim, são diversas as possibilidades que aí pode trazer danos para os vizinhos e aí isso é resolvido, né, digamos assim, fazendo essa análise entre o laudo inicial e o final. Ô André, como é que funciona essa questão do processo da elaboração do laudo pericial? Bom, ele respondendo de forma muito objetiva, né? No que diz respeito ao processo judicial, né? Um laudo pericial, quando você é designado pelo juiz, primeiro você tem que vai aceitar o munus, né? Você vai aceitar ali aquele ofício e aí Você tem a opção de negar também. Você tem a opção de negar, tá? Porque, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo próprio. Eu já recebi demandas que não era da minha expertise. Eu fui nomeado de uma situação que não era da minha expertise. E aí eu fiz uma petição de escusa. Você acaba tendo que ter alguns conhecimentos técnicos jurídicos, algumas terminologias jurídicas, né? Mas eu fiz uma petição de escusa, agradecendo o convite, a nomeação, mas eu não tinha expertise nem atribuição, né? Porque aí você entra já na questão de atribuição profissional, né? E aí eu não tinha nem expertise nem atribuição para fazer aquele tipo de atividade que estava sendo solicitado, mas que me mantinha, isso eu acho importante, né? Questão de sempre se colocar à disposição, mas que me mantinha à disposição para poder atuar em outras frentes dentro da minha expertise, tá? Isso aí foi um caso que foi negado, certo? No outro caso que foi aceito, que o perito ele aceita a nomeação, então, depois que ele aceita a nomeação e ele vai começar os trabalhos, ele já começa ali com o que a gente chama de uma quantidade, às vezes, grande, de quesitos iniciais para responder. Então, primeiro ele tem que ler o processo todo, que às vezes é um processo grande, né? Já tem uma quantidade grande de quesitos iniciais para responder. E aí vai marcar a diligência, né? Ou seja, ele vai no local para poder fazer a vistoria, a depender de qual seja a lead, né? Fazer a vistoria, se for uma avaliação, fazer a vistoria no imóvel, certo? E a partir daí
vai levantar todas as informações importantes e fazer o seu laudo, que é um laudo de acordo com o que a norma diz, seguindo todos os critérios e todos os pontos importantes de um laudo de avaliação. Identificação do proprietário, os pressupostos, fatores limitantes, quais foram os documentos utilizados, caracterização do bem, caracterização da região, a escolha da metodologia, a memória de cálculos utilizada. Então, tudo isso vai ter que compor o laudo. Depois você vai colocar o seu resultado e aí acostar o seu laudo ao processo. Isso falando de avaliação, porque aí também entra no âmbito da perícia, né, construtiva, alguma questão que envolva aí uma engenharia diagnóstica, né? E aí o formato de laudo é diferente, que você vai ter que contar ali um breve histórico daquela situação, fazer uma análise mais crítica de determinado problema, certo? Colocar as fotos, as falhas e anomalias encontradas, tá? Botar, quando se trata também, por exemplo, de uma inspeção predial, colocar lá todos os pontos críticos, né? Desde o grau de maior risco ao de menor risco, certo? Para você ajudar ao gestor condominial a seguir as medidas saneadoras que serão também apresentadas no laudo. Mas no âmbito da perícia é basicamente isso. Você vai seguir esse rito, acostar o laudo, e pode acontecer das partes, né, não gostar muito ali do seu laudo, porque foi contra ali o interesse dele, aí ele vai lhe apresentar quesitos complementares e tal, e você vai tendo que responder. Você falando aí, eu tô assim, não sei quem tá assistindo a gente também tá tendo esse conceito. Não adianta eu chegar aqui e abrir a boca que eu quero trabalhar com avaliação e perícia. Não adianta, o cara tem que ter uma gama de conhecimento. Você falou aí, você tem que ter conhecimento em economia, você tem que ter conhecimento na parte da avaliação para poder você ter a questão dos pontos do que ser avaliados. Você tem que ter conhecimento de análise diagnóstica para poder conhecer a parte de estrutura, para poder saber o que é que está ruim, o que é que está bom. Então, assim, tem uma gama de conhecimento, não é uma bagagem assim, não. Eu vou fazer só aquele cursozinho, porque às vezes o cara se ilude, né? Você como professor, você sabe que o aluno, ele quer fazer tudo. Eu, como eu estava ainda para me formar, eu queria trabalhar com inclusão. Depois eu descobri que quem trabalhava com isso era engenheiro de Minas. Mas era meu sonho, porque implodia a porra toda aí e tal. E você tocou num ponto importante, né? Porque às vezes as pessoas se iludem, inclusive hoje com o advento das redes sociais, você vê às vezes muita propagação de, às vezes, propagandas. Vinha ser perito, ganhando não sei... Você vai ganhar 10 mil por mês, é coisa fácil. Aí, engraçado que bota fazendo laudos de avaliação sem precisar de experiência. Como assim? Ou seja, que você acabou de falar, receita de você bolo, né? se formou em engenharia, amanhã você já tá apto a fazer isso? Pô, eu tenho 18 anos nesse mercado. Mas então vamos lá, vamos entrar aqui logo no CREA agora. Não caberia o CREA, então, tá analisando, porque assim, a rede social é a realidade, né? Nós estamos aqui na rede social. Porra, uma coisa é você tá falando uma informação, beleza, legal, séria, transparente, e outra coisa é você tá propagando uma fake news, né? Que tá na modinha essa palavra. Uma fake news, pô. Você sabe que o cara não vai fazer aquilo ali. Aquilo ali não seria uma má fé, uma falta ética? Bom, aí primeiro você tem que ver qual tipo de profissional que está falando isso, se é realmente profissional da área, para também ver se não é um exercício ilegal da profissão, né? Mas é uma situação muito delicada, né? Que envolve muito o ensino do Brasil, né? Então não cabe a gente chegar e já imputar que é uma falta ética profissional. De fato, existem profissionais que podem faturar valores bem maiores num laudo de avaliação, mas às vezes é a forma como é dito. Porque às vezes dizem dessa forma para conseguir captar clientes, né? Vender a custo. Então, às vezes, acaba a propaganda sendo de uma forma muito agressiva para conseguir captar. E assim, o papel do CREA, você muito bem sabe disso, que é fiscalizar o exercício da profissão, né? E aí eu acho que essa parte de fomento, de aprimoramento da educação, dessas questões mais específicas, isso é papel das entidades, né? E são as entidades que estão na base do CREA, né? Que, ou seja, os conselheiros são representantes das entidades. E aí as entidades, por exemplo, o IBAP mesmo,
o IBAP sempre promove eventos, cursos, seminários, workshops, congressos, e tudo isso é importante para a formação desse profissional nessa área. E eu digo mais que é importante você participar desses eventos, não digo nem, não estou aqui apenas falando de curso, mas eu digo também de seminários, workshops, congressos, porque você faz muito network nesses ambientes. E às vezes você fazendo muito network, você abre aí o leque de possibilidades, certo? Exatamente. O André, para quem não sabe, né, fomos amigos de Câmara, né, lá da Câmara Nacional. Eu estava aqui enquanto representante do Sergipe, você da Bahia. Eu acredito que na época você era adjunto, né? Isso, ano passado eu estava como adjunto. Adjunto, hoje titular. Qual o papel de um coordenador de Câmara da especialidade civil dentro do Conselho de Engenharia? Bom, o próprio nome já diz, né? Você vai coordenar aquela Câmara. Primeiro é interessante aí para todos que estão vendo, né? O CREA, dentro das suas modalidades, cada modalidade existe uma Câmara especializada. A gente aqui, enquanto engenheiros civis, nós tratamos aqui da Câmara Especializada de Engenharia Civil. E aí o papel do coordenador, primeiro também explicar que a Câmara ela tem é um órgão decisório, digamos assim, né? É um órgão decisório e que tem a função de decidir os processos, que são diversos os processos que passam pela Câmara, desde processo de registro de pessoa física, pessoa jurídica, cadastramento de curso, anotação de curso, inclusão de título, e aí vem também o que você comentou também, processos de infração, processo de falta ética também, né? Uhum. Então, passa tudo isso pela Câmara e tudo isso é conduzido pelo coordenador, que ele é também o conselheiro do CREA, mas dentro daquele colegiado, ele foi eleito pelo aquele colegiado para ser vamos dizer assim, o testa da frente ali, o linha de frente daquele colegiado, né? E aí ele acaba conduzindo os trabalhos dessa Câmara. Ele tem como responsabilidade assumir ali as atividades daquela Câmara, certo? Manter sempre a plenária do CREA ciente dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos. E aí tem uma série de atividades, dar ad referendo em situações de urgência, obviamente, como já foi dito aqui, também coordenar as reuniões, as convocações, as reuniões ordinárias, extraordinárias, ajudar ali os conselheiros que estão relatando os processos para poder dar celeridade a todos os processos que envolvem profissionais e envolvem empresas, né? O André, você como professor, hoje como coordenador da Civil, o que você pode dizer para o profissional que está saindo agora da faculdade, na nossa modalidade da engenharia civil, né? Quais as responsabilidades dele? Quais são os cuidados dele como profissional? O mercado que vai, o cara vai chegar lá e ilude o cara, vem aqui, assina aqui para mim, você vai ganhar X, o cara, vou fazer nada, tal. Eu ia fazer uma brincadeira agora aqui, não posso fazer não. O baiano, eu fico tirando onda, né? Bahia é a fazenda de Sergipe. Veja bem. Que a fazenda tem que ter a sede, né? A sede é uma coisa menorzinha. E o campo, né? Fica a Bahia. Então a sede aqui em Sergipe. Como eu sou convidado, não vou falar nada, tá certo? Eu vou ficar quieto, né? Então, mas o que você pode falar assim pro estudante, né, que tá saindo agora? Quais são as responsabilidades dele? Bom, a partir do momento que você ganha o seu registro, você tem a mesma responsabilidade que um profissional já de tanto tempo de experiência, certo? Aí o que eu costumo dizer para esses profissionais é você se aproximar dos conselhos, certo? Conselho da sua regional, do seu estado, você se aproximar de entidades de classe, certo? Porque você vai, a partir dali, abrir o leque de possibilidades, vai conseguir aprimorar, entender ali qual é a sua linha de atuação, né? Você quer atuar com área de estrutura, você quer atuar com área de orçamentação, com área de planejamento, ou seja, sempre se envolver com coisas dentro da sua área, se essa for, no caso aqui em específico, no meu caso, área de avaliação, então se envolver com entidades de classe que tratam sobre esse tema, para você, obviamente, sempre estar enriquecendo aí, se munindo de conhecimento, está sempre junto do conselho, que apesar do conselho
não ter essa função. Os diversos conselhos têm programas de capacitação, o CREA Bahia tem um programa de capacitação dos profissionais, então está sempre se mantendo atualizado, sempre se mantendo antenado com o mercado imobiliário, com as novas tecnologias. Cada dia que passa a gente vê a inteligência artificial aí, diversos equipamentos que facilitam nessa área mesmo de perícias, de engenharia diagnóstica. Tem um mundo de equipamentos, de inovações que podem contribuir e ajudar para o profissional conseguir fazer voos maiores, né? Então, tem que estar sempre se mantendo atualizado. Você falou sobre as entidades, em específico aqui em Sergipe. Estou como coordenador adjunto, né? Praticamente titular, porque o coordenador titular, ele, graças a Deus, ele conseguiu um emprego, então ele está um pouco mais ausente. Então, eu assumi esse papel aí de coordenador do CEDE. Para quem não conhece, o CEDE é a coordenação da Câmara das entidades de classe do Colégio de Entidades Regionais. Bom, então é como se fosse uma Câmara, né? Na verdade, são todos os representantes das entidades. Sendo que aqui eu estava conversando com todos e que a gente tinha a necessidade, não sei se na Bahia já existe, o profissional, o egresso, ele não tem o conhecimento de qual entidade representa ele. E, infelizmente, nosso conselho já não é tão divulgado, né? A parte de mídia, né? Está melhorando agora, mas Sim. é fraco ainda nessa questão. As entidades, meu Deus do céu, pior ainda. Porque, primeiro, tem algumas que não têm recurso. Dá um exemplo. A BENC, né? Que é a Associação Brasileira dos Engenheiros Civis. Não tem recurso, não tem dinheiro. Pelo menos aqui em Sergipe não paga nada. Como é que um cara desse vai gastar dinheiro para poder divulgar? Cabe o papel do CREA, já que o CREA é composto pelas entidades, o CREA dá essa fomentada. Então aqui a gente está levando como, na realidade, como sugestão, né? Porque o CDL não é deliberativo, ele é sugestivo. Isso, né? exato. Então, consultivo, então é sugestivo. Então a gente dá uma sugestão para o CREA para poder dar esse suporte às entidades, tipo, fazer os folders de cada entidade. Pô, o cara se formou, não vai pegar a carteirinha? A partir do momento lá, tipo, nós temos 4 entidades que representam o engenheiro civil. Dá as 4 entidades para o cara aí. Interessante. Dá uma reforçada, né? Não é só entregar um papel que o cara pega o papel, joga no lixo. Infelizmente, o brasileiro é desse jeito. Não sabe nem o que tá vendo, né? Hoje em dia, a saída de telefone é tudo digital, papel. Mas ali, como a gente sabe que muitas das vezes, se a gente mandar um e-mail, o cara não vai olhar também, não vai... CREA, propaganda, não vou abrir, não. Desse jeito, infelizmente. Portanto, na hora que o cara está se formando, fazer essa aí. Não sei se lá na Bahia vocês fazem já isso. Tem algumas campanhas, né, no próprio CREA Bahia e tal. Por exemplo, campanha, o cara que se forma não sabe usar o CITAC, então teve algumas campanhas, alguns vídeos tutoriais ensinando como é que funciona o CITAC, aí falando do CITAC por um período, eu acho que não sei se ainda está dessa forma, mas você, quando entrava com o seu login e senha no CITAC, já aparecia lá para você dizer qual é a sua entidade principal. Né? Ele representa, mas às vezes os caras mas às vezes joga às vezes sem saber, porque não sabe, né? Então, tem surgido algumas campanhas, isso daí já foi também aventado no próprio CEDER de lá, para poder fomentar mais isso, né? A Bahia é um país, né? Pois é. A Bahia deve ter quantas entidades lá? Registradas no CREA, a gente tem 14 entidades, é um número até que eu considero pequeno. É pequeno. 14 registrados com 2 em tramitação, se eu não me engano, vai totalizar aí 16 entidades registradas. Mas aí, falando de entidades, o CREA Paraná, se eu não me engano, tem 95 entidades registradas. É um número bem expressivo, né? E isso é importante para tudo isso que a gente está falando aqui. E aí eu acho que vale sim campanhas para poder trazer esse conhecimento para o profissional que acabou de sair da academia e está entrando no mercado, quer entender como é que funciona. E aí, como é que a sua Câmara, enquanto gestor, coordenador da Câmara de Engenharia Civil, tem contribuído para o desenvolvimento lá da Engenharia Civil na Bahia? Bom, a gente sempre visa, né, nas decisões que surgem lá, sempre, obviamente, acredito que a grande maioria também seja dessa forma, né? Minimizar ali a burocratização de diversos processos, sempre dentro da... eu costumo dizer que o CREA ele é muito legalista, né? Está dentro da resolução, está dentro das leis, vai seguir, certo? Mas sempre pensando na ponta final. Qual é a ponta final? A ponta final é o profissional, é a empresa, certo? Então, a gente sempre busca nos processos, nas decisões que estão sendo tomadas dentro da Câmara de Civil, sempre pensando em benefício ao profissional, certo?
E assim, também beneficia a sociedade. E quando eu trago a sociedade, porque às vezes tem profissionais que não são bons, digamos assim, maus profissionais, certo? Que às vezes acaba tendo que ser punido no rigor das resoluções do Código de Ética. E é chato, né? E isso aí é chato, porque esse é um colega nosso de profissão, tá? Mas enfim, a gente tem que seguir toda a cartilha que diz, no que diz respeito às leis do exercício da profissão, no que diz as resoluções que são aí elaboradas aí pelo próprio Confer, as portarias das regionais, enfim, seguir todo o trâmite legal, e a gente sempre pensa na ponta final, que é o profissional e a empresa. Justamente, a gente aqui, enquanto CREA, enquanto mútua, trabalha bastante a questão dos egressos. Então, cursos, palestras, workshops sobre ética profissional é massivo. Aqui em Sergipe, bastante nisso aí, porque são recorrentes os erros cometidos pelos profissionais. Aí, você fala, por desconhecimento, é por ignorância. Porque o conhecimento, você só não busca se você não quiser. Uma cartilha da gente de ética, tem quantas páginas? Meu Deus, negócio pequeno. Lá na Bahia, inclusive, está tendo a Semana de Ética, bem fomentado isso também, difundido aí exatamente esses pontos, né, para poder realmente deixar a situação bem clara. Você falou da mútua aí também, a mútua também lá na Bahia, e a Caixa de Assistência aí dos Profissionais ajuda bastante também no fomento, no apoio a cursos, né, sobretudo nas entidades, né, para poder fomentar esses cursos, que muitas vezes, como você colocou aí, aquela entidade não tem tantos recursos suficientes para poder, por conta própria, promover um evento, promover um curso. Mas a multa, tanto a multa quanto o CREA, com os seus programas de convênio e de termos de fomento e colaboração, apoiam bastante esses pontos nas entidades. Vou lhe fazer duas perguntinhas aqui finais, que infelizmente tudo que é bom dura pouco e tá chegando o nosso tempo aqui, já sai cortando um bocado de pergunta que eu tinha colocado aqui como pauta pra gente. Mas como o tempo é curto, já fica o convite para a segunda, né? Vocês vão ter aqui em novembro a Câmara Especializada em Civil aqui, perfeito, né? Bem lembrado. A reunião aqui, então já fica o convite aqui por retorno, para poder a gente falar mais sobre o CREA, falar mais sobre essa parte de avaliação, que é importantíssimo. Falar sobre essa parte também da faculdade, né? Como é que essa questão dos alunos, como é que está essa visão do que está saindo para o mercado. Que a gente já tive uma professora aqui de Química que ela falou que está bem bravo o trem, assim, para poder sair. Os alunos estão... a qualidade de ensino, do ensino médio, está vindo muito fraca. Então, está jogando para a faculdade... formações mais frágeis, que aí acaba saindo da faculdade também um profissional que é muito frágil no mercado. Aí o professor está tendo que resgatar o conhecimento lá do ensino básico, né? Para poder o cara dar continuidade para a engenharia. Assim fica difícil, né? Pois é, eu costumava, desde antigamente, isso se comprova agora, eu brinco que engenharia é fácil entrar, é difícil sair. Justamente. Eu fui falando pro pessoal, quando conversa assim, eu falei, na minha turma tinha 60, se formaram 5. Pois é. Primeiro período era 60, da minha turma se formou 5, da minha, né? E aí, todos que se formaram assim na época foram 20. Mas da minha turma que entrou era... Pega as matérias de dimensionamento de concreto, cálculo de comporta, E com essa questão de AD, vamos falar isso aí tudo na próxima. Pronto. No André Tavares 2. Agradeço o convite desde já. André, mas vamos deixar aqui duas perguntinhas aqui. Fiscalização da engenharia civil lá na Bahia. Eu imagino que deve ser uma beleza, porque, tipo, Salvador é qual metrópole? Acho que é a terceira metrópole maior do Brasil, né? São quase 3 milhões ou 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas, isso. É gigantesco. Como é que o cara consegue, Salvador, e sem contar o interior, que, como eu falei aqui antes, é um país. Como é que essa questão da demanda da fiscalização na civil, querendo ou não querendo, é o que mais tem, né? Demanda. Uma demanda muito grande, né? Como você bem colocou aí, a Bahia, né, é grande. A gente tem, se eu não me engano, acho que são mais de 20 inspetorias, né? E dentro de cada inspetoria nós temos, se eu não me engano, são 3 inspetores, são 3 ou são 6, por cada inspetoria, para poder abarcar
as regiões circunvizinhas, né? Então, realmente, tem uma demanda grande no que diz respeito à fiscalização de obras, serviços, né? E não apenas obras, né? Mas serviços de engenharia no âmbito da modalidade civil, né? Fiscalizando também empreendimentos, contratos, e não apenas obras que você simplesmente vê na rua, fora as denúncias que são feitas, que são demandadas também via e-mail, ou às vezes um próprio conselheiro recebe uma denúncia e passa essa diligência para fiscalização, ou às vezes o próprio conselheiro também, né, que tem ali também um papel fiscalizador, né, já faz ali a denúncia direto, né? Então, de fato, é uma demanda grande, é um desafio grande lá na fiscalização. Esse ano a gente teve uma mudança da coordenação da fiscalização, então estava tomando o pé de toda a situação da coordenação, para entender os números, quais são os gargalos, onde melhorar, onde atacar, para poder aí... É a mesma questão demográfica de vocês lá, né? É difícil. E vocês também têm a questão também muito morro, muita comunidade. Sim. Então isso deve ser um agravante pior ainda para vocês fiscalizarem, né? Porque a gente sabe que aquela construção é feita por pedreiro, né? Infelizmente, a gente sabe a realidade do brasileiro. É o Zé da colher. Justamente. E aí o cara vai, quando você olha, tem um prédio em cima de uma comunidade, sem fiscalização de nada, de qualquer jeito, daqui a pouco tá desmoronando, que também tem muito problema nessa questão, né? Então a gente vai, na segunda, o André 2 aqui, a gente pode em cima focar. É até interessante que aí eu posso até trazer números mais precisos, até para a gente focar nesse ponto também. Exatamente. Esses tipos de construções que tem lá em Salvador são bem peculiares e interessantes a gente trazer para cá. Eu sempre deixo aqui a última pergunta aqui, porque na realidade não chega a ser uma pergunta. Eu peço para o convidado deixar sua mensagem, né, do que ele espera, do que ele vê para o futuro. O que André hoje vê para o futuro? Bom, o que me preocupa muito, né, e o que eu espero é profissionais realmente com conhecimento para poder atender aí as necessidades da nossa sociedade, né? Lá em Salvador nós temos visto aí alguns sinistros acontecendo e tal, eu espero que de fato tenha essa conscientização em relação às nossas instituições de ensino, aos próprios profissionais que estão se formando, que tenham esse empenho, se aproximem do conselho, se aproximem de entidade, tenham esse empenho para poder realmente se enriquecer, né, se munir de conhecimento para cada vez mais apresentar trabalhos mais fundamentados, certo? Com ética profissional, tá? Para tudo isso ser em benefício próprio e em benefício da própria sociedade. Maravilha, André. Muitíssimo obrigado pelo aceito aqui. Uma satisfação ter aqui no nosso podcast. Quero pedir para você, minha amiga e minha amiga, que está até agora, depois dessa explanação aqui, esse esclarecimento, essa aula aqui com o professor André Tavares, se inscreve no nosso canal, dá essa moral. O algoritmo só reconhece quando começa assistindo todos os vídeos, curtindo, comentando e compartilhando. E aí, quer construir?